Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, mas voltarei junto de vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. João 14, 16 ao 18 e versículo 26. O que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo não é uma força, uma energia abstrata ou uma metáfora para o poder de Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. É uma pessoa da Trindade com características próprias, como a inteligência, emoções, vontades e sentimentos. A seguir, a lição de número 9: quem é o Espírito Santo? Aqui no Ruas EBD. Olá, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição de número 9: quem é o Espírito Santo? Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos neste primeiro trimestre de 2025, com esse título: Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista, pastor Ezequias Soares. E pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E já introduzindo essa lição de número 9, a identidade do Espírito Santo ela é revelada nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias dos apóstolos, reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras, funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a pessoa da Trindade. Mas quem é o Espírito Santo? Fundamentado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e de acordo com a nossa declaração de fé, nós cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho, conforme a referência bíblica de Mateus 28 e 19, que diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie e do mesmo poder, glória do Pai e do Filho, pois é chamado o outro Consolador, em João 14,16, que já lemos no início, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No grego, a palavra outro é allos e denota diferença de personalidade e igualdade de essência. O Espírito Santo não é uma
parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo ele é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito Santo que provém de Deus. Referência bíblica de 1 Coríntios 2 e 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência, substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3 e 17. Por isso, nós declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo. Glória a Deus. A personalidade do Espírito Santo. Ele fala, Atos 13, 2. Ele guia, Atos 8 e 29. Pode-se resistir a ele, Atos 7 e 51. Ele intercede por nós, Romanos 8 e 26. Ele pode impedir, Atos 16, 6 e 7. Pode-se mentir a ele, tem as suas consequências. Atos 5, 3 e 4. Ele testifica, ele dá testemunho. João 15, 26. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11. Pode-se entristecê-lo. Efésios 4 e 30. No contexto de sentimento, ele ama. Romanos 15, 30. Ele ensina e faz lembrar, como já lemos, João 14, 26. Pode-se blasfemar contra ele, embora que tenha severas consequências. Mateus 12, 31 e 32. Ainda na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, esse livro pela CPAD destaca que a Bíblia, ela revela elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. Outra prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele reage. Veja bem, o Espírito Santo reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Vamos aos contextos bíblicos e às suas referências. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Veja o texto. Para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos 5 e 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7 e 51. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12, 31. E os cristãos são batizados também em seu nome, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. Por isso nós cremos,
Aleluia. E declaramos que o Espírito Santo, ele ensina, ele fala, ele guia em toda a verdade, ele julga, ele ama, ele contende. Gênesis 6:3, ele convida, ele intercede, ele convence. Ele é Deus, ele é pessoal. Glória a Deus. Na continuação dos tópicos e subtópicos, a deidade do Espírito Santo. Ele é eterno. Hebreus 9:14. Ele é chamado Deus em Atos 5, 3 e 4. Ele é todo-poderoso, Lucas 1:35, 1 Coríntios 12:11. Ele é mencionado junto com o Pai e o Filho, configurando a sua deidade, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13. Ele é onipresente, Salmo 139, 7 ao 10. Ele é criador, Jó 33:4 e Salmo 104:30. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2, 10 e 11. E ele inspirou a palavra de Deus. Vejamos, 1 Pedro 1:11, 2 Pedro 1:21 e 2 Timóteo 3:16. Aleluia. As obras do Espírito Santo. Vamos às citações bíblicas. As obras do Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele gerou Jesus. Lucas 1:35. O Espírito Santo, ele habita nos crentes. João 14:17, Romanos 8:11, 1 Coríntios 13:16. As obras do Espírito Santo, ele dá vida eterna. Gálatas 6:8. A obra do Espírito Santo, ele é autor do Novo Testamento. João 3, 5 e 6, Tito 3 e 5. O Espírito Santo, ele guia o seu povo, Salmos de número 143 e 10, Isaías 63 e 14, Romanos 8 e 14, Gálatas 5 e 18. As obras do Espírito Santo, ele dá vida. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 14, bem como Romanos 8, 11 ao 13. O Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Atos dos Apóstolos 20 e 28. O Espírito Santo, ele é o distribuidor dos dons. E cada dom é operado segundo o querer, o agir do Espírito Santo, que manifesta em cada um para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É Ele que distribui os dons espirituais, dons ministeriais, dons de línguas, conforme 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Glória a Deus. Por fim, o terceiro tópico, heresias referente ao Espírito Santo. Os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuram enfraquecer, subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Vejamos, os arianistas diziam que o Filho é o Criador do Espírito. Os tropicianos diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. E os pneumatomacianos negavam a divindade do Espírito Santo. E nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, nas evidências e relatos bíblicos já bem explanado nessa lição, que o Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia abstrata ou uma metáfora, uma manifestação de Deus, um poder de Deus. Ele é uma pessoa
com características próprias, com inteligência, emoções, vontades e sentimentos. Não podemos dar ouvidos a nenhum ensino que enfraqueça a personalidade do Espírito Santo, o seu caráter capacitador, bem como a sua obra regeneradora e santificadora. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, foi nos dado pelo Filho para nos guiar, consolar e capacitar. Ainda nesse contexto, o Espírito Santo e a doutrina da Trindade, é válido pontuar o seguinte contexto. As Escrituras ensinam que Deus ele é um. Deuteronômio 4:35, Isaías 37:16. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de três pessoas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme nós já citamos em Mateus 28, e 19, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, bem como já com bastante subsídios na lição anterior, Deus ele é triuno, mas tudo isso cooperam, a Trindade entre as pessoas cooperam unidos em um mesmo propósito, onde não existe tipo de hierarquia ou superioridade entre eles, não se tratando de três deuses, o triteísmo, e nem de três modos ou máscara de deuses, ou manifestações divinas, como querem os unicistas, no contexto do unicismo. Antes, são três pessoas, mas um só Deus, conforme João 10 e versículo 30. E o credo de Atanásio, ele reforça esse contexto também citado em nossa declaração de fé. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Defendei a fé cristã e os princípios da Sagrada Escritura, a qual é preciso que cada um guarde a perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Glória a Deus. Chegamos à conclusão desta pré-aula prática e objetiva. Gostaria de ler com os nossos irmãos primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 9 ao 10, que diz assim, 1 Coríntios 2, 9 ao 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, ele sonda, ele prescruta todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2 e 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2 e 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Verso 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Pai, pela Trindade em unidade, a unidade na Trindade, pela pessoa do doce Espírito Santo, o Deus conosco, o Paracleto do Pai, nesta dispensação, o selo, o penhor da igreja, o teu Espírito Santo que nos movimenta, que nos santifica, que nos purifica para o arrebatamento da igreja. Eu te agradeço, Pai, por esse advogado, por esse amigo, pelo Paracleto que está conosco, que nos ajuda a orar, interceder, aleluia, interpretar diante do Pai as nossas necessidades, as nossas lágrimas. E eu sei que juntamente conosco ele geme, Senhor, com gemidos inexprimíveis, conforme a tua palavra. Eu te agradeço por estar conosco. Eu te agradeço por essa companhia ao nosso lado, o Espírito Santo, pois Ele é Deus. E eu sei que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Senhor, a fazer defesa da nossa fé cristã e a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Gratidão a todos por estar conosco até o final desta pré-aula. Obrigado pela sua atenção, interação nesta pré-aula e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que o amor de Deus, a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.